Você que trouxe a sua Bíblia, cadê as Bíblias aí? Cadê as Bíblias aí? Isso, muito bem. Nós precisamos ter a palavra do Senhor, não somente nas nossas mãos, mas também no nosso coração, amém? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem está procurando aí, faça assim. Todo mundo achou? Achou, Clodão? Romanos, depois você vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí tem Romanos, amém? Você procura aí, você vai achar. É uma leitura pequena, então todo mundo lê. Amém? Podemos ler? Está escrito o seguinte, na santa e bendita palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Vamos ler novamente? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E me deixe presente sua atenção. Eu estava fazendo a minha leitura diária e encontrei esse versículo e fiquei meditando nele, pensando no que é mais importante para as nossas vidas. Muita gente pensa assim, quando tem um problema, quando tem algo para resolver, eles querem que o mais importante não seja a solução, mas seja quem causou o problema. Eu penso diferente, irmãos. Eu penso que o mais importante, não que não seja importante, mas o mais importante é você ter a solução do seu problema. Quem está entendendo, diga amém. Se foi A, B ou C, isso para mim é o menor. Mas o mais importante é nós resolvermos o problema. Amém? E a carta aos Romanos é a maior das cartas de Paulo. E considerada por muitas a melhor. Já ouvi dizer que se você não leu a Bíblia toda, mas leu a carta de Romanos, você já está um cristão bem avançado aí na sua vida. Então, eu aconselho carta de Romanos. É forte, como diz, é forte, irmão, é forte, varão, mas é uma bênção para as nossas vidas, amém? Bom, nela contém a justificação de Cristo Jesus, ao invés da justificação pela prática da lei. Agora, um fato curioso, Paulo nunca esteve em Roma. Como é que é? Paulo nunca esteve em Roma e ele não fundou a igreja de Roma. Não sabe quem fundou a igreja. Não tem a Bíblia dizendo o fundador da igreja de Roma foi fulano. Não se tem essa informação. Agora, o mais importante é que tinha uma igreja lá. Amém? O mais importante não é quem fundou, quem começou, quem bateu a estaca lá, não. O mais importante é que tem uma igreja em Roma. Amém? Havia uma igreja em Roma. Esse é o mais importante. Então, por que motivos Paulo escreveu a Roma? Se ele nunca foi lá, se ele não fundou, por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? A igreja de Roma. Bom, 3 possíveis motivos. Primeiro, porque ele queria ir para lá. Era um antigo sonho de Paulo viajar para Roma. Segundo, esclarecer os seus ensinamentos, deixar claro aquilo que ele está ensinando para as igrejas de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, promover a união entre judeus e gentios. Sabe o que acontecia na igreja de Roma? Vinham muitos judeus
convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e tinham muitos gentios, que eram as pessoas que não eram judeus, né? Estavam lá, soldados, mulheres da cidade, que não eram judeus, mas havia muito conflito na igreja, muito problema, porque os judeus seguiam as antigas tradições, e os gentios não sabiam quais eram as antigas tradições dos judeus. Muito parecido com o que acontece hoje na nossa igreja. Tem gente que só vai para a igreja de saia. Quem já viu isso aqui? Tem gente que só vai para a igreja de saia. Amém. Tem gente que chega na igreja, se ajoelha na cadeira e ora. Tem gente que ora sentado. Tem algum problema nisso? Sim ou não? O mais importante é que você está orando. Amém? Você está entendendo? Agora eu entendi. O mais importante é que você está orando. Tem gente que canta em pé. Tem gente que fica sentado, mas está louvando ao Senhor. Tem algum problema nisso, irmãos? O que é mais importante é que você está louvando ao Senhor. Amém? Tem gente que oferta R$50. Tem gente que oferta 10 centavos. Tem algum problema nisso, irmãos? Você tem que dar o melhor que você tem. O mais importante é você dar liberalmente. Amém? Isso que é o mais importante. Tem gente que vem de máscara para a igreja. Tem gente que vem sem máscara para a igreja. Tem algum problema nisso? Pior que tem. Que agora ainda estamos numa pandemia. Então é importante você vir de máscara. Pastor, mas o senhor está pregando sem máscara. É justamente porque senão você não me ouve. Então, e aqui eu fiz questão, eu falei com o pastor Luiz no início, fiz questão que cada um tivesse seu microfone, para que não ficasse passando, né? A gente tem bim de álcool ali, tá tudo aqui. Cadê o álcool de vocês? Está aí na mão, na bolsa? Tem que passar. Amém? Mas pastor, o senhor não tem fé? Eu tenho fé, nós temos fé, mas irmãos, não vamos tentar a Deus, amém? O que é importante é que você está em Jesus Cristo. Esse é o mais importante, amém? Uma salva de palmas para o Senhor, que Ele que é o importante. Glória a Deus. Entendendo isso, logo no início está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Normalmente, presta atenção para mim, normalmente você se apresenta e você logo em seguida diz o seu nome e você dá uma informação importante para aquela pessoa. Normalmente é assim: meu nome é Marcílio Oliveira. É o que você, logo em seguida, a informação que você mais considera mais importante vem em seguida. Eu sou pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular Terra Firme 5. Quem está entendendo, diga amém. Você conhece uma pessoa? Opa, prazer, meu nome é Marcílio Oliveira, eu moro ali na São Domingos 611. É uma informação que você considera importante para aquela pessoa saber. Você está entendendo? Você está entendendo? Paulo faz a mesma coisa. Paulo diz: Paulo, nome dele, servo de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, para o apóstolo Paulo, a informação mais importante de todas é dizer que ele é servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta e diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Para Paulo, o mais importante não é dizer que ele tem formação acadêmica. Para Paulo, o mais importante não é dizer quantos carros ele tem na garagem. Para Paulo, não é mais importante dizer eu sou o título que ele conseguiu durante os anos.
Para Paulo não é mais importante quanto dinheiro ele tem no bolso ou a posição social que ele está ocupando no momento. Para Paulo o mais importante é ser servo de Jesus Cristo. O mais importante é ser servo de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. O mais importante é servir Jesus Cristo. Na Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, na Bíblia NVT está escrito assim: eu, Paulo, escravo de Cristo. É um pouco pesado, né? Escravo de Cristo. Mas esse é o real sentido dessa frase. A gente, como brasileiro, a gente tem assim uma ideia da escravatura ser uma coisa muito ruim, por causa da nossa história. Então a escravatura para os brasileiros, para os ocidentais, é muito ruim, mas não se aplica lá para os orientais dessa forma, principalmente nessa época em que Paulo estava vivendo. O significado de escravo é aquele que é privado da liberdade e está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Sabe o que Paulo estava tentando dizer? Ele estava dizendo assim: eu, Paulo, eu me privo da minha liberdade e me submeto à vontade de Jesus Cristo, a quem eu pertenço. Será que hoje nós temos essa coragem de dizer isso? Será que hoje nós podemos dizer isso? Eu me privo da minha liberdade para ser servo de Jesus Cristo? É isso que nós temos que pensar nessa manhã. E Paulo estava se referindo a uma escravatura que é tomada à força, é uma escravatura que é comprada. Quem foi comprado pelo sangue de Cristo aqui? Diga amém. Então você não é mais de você, você pertence a Ele. Está entendendo? Está entendendo isso? Você pertence, nós pertencemos a Ele. Êxodo 21, 5 e 6, não precisa abrir a Bíblia, vou só dizer: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, presta atenção nisso. Êxodo 21, 5 e 6, versículo 5, versículo 6. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará aos juízes e fará chegar à porta, a ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha e dele com o furador, e ele será seu escravo para sempre. Esse é um dos textos que fala sobre escravidão no Velho Testamento. E é impressionante. O escravo tinha um tempo para ser libertado. E chegado esse tempo, o dono dizia: você pode ir, fica à vontade, pode ir embora, acabou aqui, toma, vai embora. Mas normalmente o escravo ele era comprado jovem. Então, quando chegava lá com os outros escravos, encontrava uma escrava, jeitosinha, que dava mole para ele. Eles casavam, tinham filhos, mas quando ele era liberto, ele não podia levar os filhos e nem a esposa. É ruim essa lei aí, é sim ou não? Meio complicado, né? Você está entendendo? Você está acordado aí? Você entendeu? Chegava um certo tempo, aí o dono diz: olha, pode ir embora, mas você não pode levar nem a esposa e nem os filhos. Você ia embora? Cadê os homens aqui? Você ia embora, homens? Claro que não, né?
Tem uns que iam até, mas claro que você não ia. Aí ele dizia: não, eu amo o Senhor, eu amo os meus filhos, eu amo minha esposa, eu não quero ser livre, eu não quero ser livre. Aí o dono furava a orelha dele, e aí todos viam, era um sinal visível de que você era um escravo livre daquele dono. Interessante, né? Escravo livre. É da mesma forma somos nós, irmãos. Você que é escravo de Cristo, quem é escravo de Cristo ainda aqui? Tem que ter um sinal visível que você é de Jesus. Se não há transformação, como as pessoas vão saber que você é de Jesus? Não caia na falsa doutrina. Não precisa mudar nada. Não vai transformar nada, continua do mesmo jeito. Jesus te chama como você está, mas Ele não quer que você fique como você está. Ele vai te transformar durante a jornada. Amém? Então eu, Marcílio Oliveira, eu mais do que nunca hoje digo: eu amo o meu Senhor Jesus, amo a minha esposa, amo a minha filha, e eu não quero ficar longe do Senhor nunca. Quero continuar servindo Jesus para sempre. Amém? Eu privo as minhas vontades, eu privo aquilo que eu quero fazer, eu privo as palavras que saem da minha boca, que eu quero falar para o irmão. Eu privo as roupas que eu quero vestir, porque eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu privo a tatuagem que eu quero colocar no braço. Eu privo me viciar em alguma coisa, porque eu me submeto a Ele. Eu privo de ser violento com as pessoas, que tem uns que até merecem que eu seja, mas eu me privo porque eu sou escravo de Cristo. Sabe, me privo de fazer alguns gestos, eu me privo de estar assistindo alguns programas, eu me privo de estar fazendo coisas erradas, porque eu pertenço ao Senhor e eu quero viver a minha vida, a vida dele, a vida que Ele quer que eu viva. Eu privo a minha vida para uma vida que Ele quer que eu viva, porque eu sou escravo de Cristo. Então as pessoas precisam ver a tua transformação. Se você não se transformou nem um pouco, irmãos, você ainda não entendeu o que é ser escravo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Paulo continua. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O mais importante é que Jesus tem um chamado para você. Jesus tem uma vocação para você. Jesus chamou para fazer algo para ele. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Descubra o que Ele tem te chamado para fazer. Descubra o que o Senhor Jesus tem para você fazer. Descubra a tua vocação. Eu não sei o que é que Deus tem para você. Eu não sei o que é que Ele te chamou. Eu só sei que Ele te chamou para fazer algo. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te chamou para fazer algo. Para o outro lado, Deus te chamou para fazer algo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aconselhar pessoas. Ultimamente as pessoas têm me chamado para falar umas coisas, meu irmão, não sei se isso é dom,
Não sei se é isso que o Senhor me chamou também para fazer, além de ser pregador. Pessoas têm falado algumas coisas que às vezes a gente fica escandalizado, irmãos. Mas a gente tem que aconselhar. É sinal que tem algo em você que a pessoa sentiu confiança. Deus está direcionando pessoas para você. Pessoas para você interceder, para você orar nas casas, para você orar e serem curados. Pessoas para você ensinar, para você evangelizar, para você visitar. Às vezes, só visitar uma pessoa é importantíssimo, irmãos. Ah, mas eu não sei pregar, pastor. Mas visitou, disse: olha, senti saudade de você. Meu irmão, tem gente que precisa só ser ouvida. Amém? Evangelizar, abrir igrejas, doutrinar pessoas, aconselhá-las, falar a verdade, com amor, mas falar a verdade. Deus te chamou para fazer alguma coisa, meu irmão. Você precisa descobrir que Deus te chamou. Não fique parado, faça alguma coisa já. Amém? Vamos continuar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Terceiro ponto, o mais importante, irmãos, é que você foi separado para o evangelho de Deus. Significado de separado: aquele que se separou, afastado por separação natural ou preparada, desligado, isolado. O evangelho de Deus faz separação. É estranha essa palavra, mas é isso mesmo. O evangelho de Deus nos separa do mundo. O evangelho de Deus nos separa dos vícios. O evangelho de Deus nos separa dos pecados. O evangelho de Deus nos separa da pornografia. O evangelho de Deus nos separa da pedofilia. O evangelho de Deus nos separa da infidelidade conjugal. O evangelho de Deus nos separa da desobediência. O evangelho de Deus nos separa das falsas doutrinas. O evangelho de Deus nos separa de muitas coisas que estão sendo pregadas nesse mundo. O evangelho de Deus nos separa. Mas se nós nos separamos do evangelho, nós nos unimos ao mundo. E quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Somos separados pelo evangelho de Deus. Tem outros evangelhos por aí sendo pregados, mas não são evangelhos de Deus, porque o evangelho de Deus faz separação. O evangelho de Deus é o evangelho de cruz. O evangelho de Deus é o evangelho de cicatrizes e não de privilégios. Você não vê nenhum dos discípulos sendo privilegiado, não. Ele foi chicotado, açoitado, martirizado, morto, caluniado, perseguido. O evangelho de Deus é o evangelho de renúncias. Paulo era rico e ele gastou todo o seu dinheiro no evangelho de Cristo para pregar às pessoas, para que essa Bíblia chegasse até você aí. E muitas das vezes nós deixamos no banco, nas cadeiras, não damos importância para a palavra do Senhor. Muitos morreram, deram sangue, além do nosso Senhor Jesus Cristo, por essa palavra. E muitas das vezes nós não damos importância. O evangelho de Deus é o evangelho de obras santas, de ajudarmos os irmãos, ajudarmos as pessoas lá de fora. Mas às vezes a gente quer ajudar porque vai receber alguma coisa. Irmão, pare com isso. Dê e ser-vos-á dado. Lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias vai voltar para você, mas não da mesma forma. Quem está entendendo, diga amém. O evangelho de Deus faz separação. O mais importante de tudo, irmão, de tudo isso que eu estou falando, eu vou encerrar agora.
o mais importante de todas as coisas que eu acabei de falar é você não somente ouvir essa palavra, mas viver essa palavra. O mais importante de tudo que eu acabei de falar é você não somente ouvir, mas também praticar essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Fique em pé em nome de Jesus.